Vamos pensar numa coisa. E se existisse um motor que não usasse gasolina, mas sim bondade? Um carro que pudesse rodar para sempre, abastecido apenas por atos de caridade. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas não é bem assim. Isso é, na verdade, uma parábola muito poderosa que explora o que a gente poderia chamar de engenharia da alma. Vamos mergulhar juntos nessa ideia para ver como um conceito espiritual pode ser, no fundo, a mais avançada das tecnologias. Agora, imagina a cena. Uma cidade do futuro, super barulhenta, cheia de máquinas. No meio disso tudo, um jovem aprendiz vê uma coisa que simplesmente não faz sentido, que desafia a lógica. Ele chega perto do mestre e faz a pergunta que começa toda a nossa reflexão. Como é que pode o seu carro nunca parar? Pensa bem, sem combustível, sem recarga, num silêncio absoluto, a resposta que ele vai receber muda completamente o jeito como ele vê o mundo. Ok, para a gente entender essa resposta, primeiro a gente precisa olhar o cenário completo. De um lado, a gente tem a tecnologia, que todo mundo conhece e usa. Do outro, a criação do mestre, que é única. A diferença entre os dois é justamente o ponto de partida de todo esse mistério. E aqui o contraste fica, nossa, gritante. De um lado, o padrão, o que é normal para todo mundo. Veículos pesados, barulhentos, que dependem o tempo todo de recargas caras que poluem. E do outro lado, algo que parece impossível. Um carro que se sustenta sozinho, silencioso, que desliza pela rua sem esforço nenhum e, o mais incrível, sem custo aparente. Não é só uma versão melhorada, sabe? É uma categoria de existência totalmente diferente. Então, a grande pergunta é: o que é que alimenta essa máquina perfeita? Na hora que o capô é aberto, a surpresa é total. Dá para esquecer tudo o que se sabe sobre motores. Não tem pistão de aço, não tem um monte de fio complexo, não tem nem aquele cheiro de combustível queimado. O que o aprendiz vê é de tirar o fôlego, de verdade. São esferas de cristal, flutuando num campo magnético, e elas pulsam com uma luz azulada, num ritmo constante. Parece menos uma máquina e mais um coração vivo, pulsando. Fica muito claro que esse carro não funciona com base na física que a gente conhece, mas em algo muito mais profundo. É a primeira grande pista de que a energia aqui é de outra natureza. E aí o mestre solta o primeiro segredo. Ele diz que o motor não consome um combustível que vem de fora. Ele não queima nada. Pelo contrário, ele transforma uma energia que vem de dentro do próprio motorista. A chave aqui não é o que se pega do mundo, mas sim o que se dá para ele. Certo, mas que combustível é esse? Se a energia vem de dentro, como ela é criada? É exatamente aqui que a parábola revela o seu ponto central, a sua verdade mais surpreendente. O combustível, como o mestre revela, é uma vibração muito específica. Olha que interessante, de um lado, os atos de serviço, de caridade, ajudar alguém que precisa, dar uma palavra de esperança, tudo isso gera uma frequência que alimenta o motor. Do outro lado, os atos de egoísmo, de orgulho, criam uma vibração que simplesmente sufoca o motor, faz ele parar. A energia literalmente é gerada pela bondade. E o mais fascinante é como isso é descrito. Não é um milagre sem explicação. É um processo, quase como uma engenharia espiritual. Funciona assim. Um ato de serviço gera uma frequência específica. Aí, os cristais do motor captam essa vibração e a transformam em energia pura. É um sistema que tem regras bem claras. E aqui está a lógica que vira tudo de cabeça para baixo. Enquanto os nossos sistemas de energia acabem com o uso, esse aqui funciona ao contrário. Quanto mais energia se doa ao mundo com boas ações, mais forte o motor fica, mais ele se renova. É um ciclo virtuoso que não tem fim. Dar é literalmente receber. Mas a energia que esse motor gera não serve só para mover o carro, não. Ela produz um efeito colateral, uma consequência que é tão impressionante quanto o motor em si e que revela o verdadeiro propósito de tudo isso. O aprendiz, que é bem observador, percebe uma espécie de cúpula de luz bem sutil em volta do carro. A conclusão dele é lógica. Ah, deve ser um escudo de proteção para evitar batidas, certo? A resposta do mestre é curta, mas tem um peso enorme. Ele só diz: isso é o subproduto. Com essa frase, ele mostra que o escudo não é uma peça extra que foi instalada ali. É uma consequência natural do funcionamento do motor. E aqui está a definição completa para a gente entender. O escudo de luz é projetado de dentro para fora, gerado pelo calor do motor da caridade. Não é uma armadura construída para defesa. É como se fosse uma aura que nasce da mesma energia que move o carro. E do que esse escudo protege? É aqui que a parábola fica ainda mais profunda.
Sim, ele protege de coisas físicas, como detritos e poluição. Mas a verdadeira função dele é repelir o que a gente não vê. As vibrações de ódio da cidade, as energias pesadas, qualquer tipo de influência negativa. É uma proteção completa, tanto física quanto espiritual. E agora vem o aviso mais importante de todos. A ligação entre o motor e o escudo é direta. É instantânea. Essa proteção não é algo permanente. No exato momento em que o motor do serviço esfria, ou seja, no momento em que a caridade para, o escudo some, desaparece. Sem esse combustível, a vulnerabilidade é total. Com essa última revelação, o aprendiz, e nós, junto com ele, claro, finalmente chegamos à grande conclusão. Tudo isso não é mágica, mas sim o que o mestre chama de a ciência do espírito. E essa é a lição final. A caridade deixa de ser vista só como um favor, um ato de bondade. Ela é apresentada como a única tecnologia que consegue manter o nosso motor espiritual funcionando e o nosso escudo de proteção pessoal ativo. É, na essência, a própria física que governa a alma. A parábola termina, mas a pergunta mais importante fica no ar, ecoando para cada um de nós. Se a nossa vida é como esse veículo e as nossas ações são o combustível, o que está abastecendo o nosso motor hoje? Que tipo de energia a gente está gerando e que tipo de escudo estamos ou não construindo ao nosso redor? A resposta, no fim das contas, define a nossa jornada.